Domingo, dia 23 de fevereiro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero que estejam todos muito bem, depois desse domingo, depois da macarronada, em família, ou seja lá o que for, o que importa é estarem todos muito bem, prontos para me ouvirem. E os que estiverem trabalhando, lamento e desejo boa sorte. Mas alguém tem que trabalhar nessa vida, pelos outros, não é verdade? Mas vamos lá. Nunca é demais lembrar a todos, principalmente para aqueles que estão chegando agora ao canal Terra Brasilis News, que estamos vivendo, no Brasil de hoje, uma desordem total de autoridade com a nossa Carta Magna. Já não existe a mínima dificuldade em imaginar e saber o que estão fazendo com a nossa Constituição. Aqueles que tinham por obrigação defendê-la, acima de qualquer coisa, já que são considerados aí os guardiões da lei, são justamente os que pisoteiam a Constituição brasileira. Já não sentem a mínima preocupação em ignorar as leis para atingirem seus objetivos de poder, mesmo que para isso sacrifiquem a vida de milhares de brasileiros, que joguem na lama o pouco valor que possuíam como instituição no Brasil. Hoje, o mundo já enxerga o erro que foi dar liberdade para as ideologias de esquerda e já começam a recuperar governos de direita ou centro-direita de volta ao comando de alguns países, como hoje, por exemplo, lá na Alemanha, onde foi realizada a eleição para escolher o novo chanceler alemão, eleição parlamentar, já que lá é um parlamentarismo, né? E pelo que mostra até agora, estou gravando esse vídeo às 16 horas, acabou de encerrar as eleições lá na Alemanha e as pesquisas estão dizendo que Friedrich Merz, que é do partido de centro-direita, União Democracia Cristã, que é um conservador da velha guarda, está na frente e possivelmente será o vencedor. Ele que nunca ocupou um cargo governamental anteriormente, né? E provavelmente se tornará o novo chanceler da Alemanha, a maior economia e o estado mais populoso da Europa. Se as pesquisas que estão saindo até agora estiverem certas, a alternativa para a Alemanha, com a sigla AfD, da qual o Elon Musk estava dando apoio, ela, que é chamada de extrema-direita na Alemanha, parece ter alcançado o seu resultado mais elevado até agora, com 19,5% dos votos, ficando em segundo lugar, quase duplicando o seu apoio desde as últimas eleições em 2021. Pode não ter ganho a eleição, mas aumentou muito o número de parlamentares dentro do parlamento alemão. Com isso, o Partido Social Democrata, de centro-esquerda, do atual chanceler Olaf Scholz, né, que, vamos dizer, é um Geraldo Alckmin alemão, mais ou menos isso, parece destinado a ficar mesmo em terceiro lugar e dar adeus. Dançou, perdeu mané. Né? Segundo pesquisas, o que fez com que Olaf Scholz perdesse a cadeira de chanceler alemão foi a situação econômica da Alemanha, que anda muito mal, mas principalmente o elevado número de imigrantes que entraram no país com a complacência do chanceler. Mas, voltando para o Brasil, a questão econômica e principalmente a descrença da população com as três instituições que comandam o Brasil, isto será fator decisivo para a volta da direita ao poder em 2026, com um número maciço de parlamentares de direita eleitos, tanto na Câmara como no Senado. Se vocês pararem para prestar atenção, realmente o mundo está mudando e o Brasil também, pode não parecer, mas imaginem como era a nossa expectativa, como estávamos politicamente falando, emocionalmente, até 31 de dezembro de 2024, e como estamos nos sentindo hoje com a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos e com tudo que ele está fazendo lá. Vocês podem perceber que os ânimos mudaram.
as expectativas nossas aumentaram. Estamos conseguindo enxergar muita luz no fim do túnel, não é pouca. Tudo porque, não somente nos Estados Unidos, como no resto do planeta, a direita está voltando ao poder. Né? Já descobriram que terem dado asas para as ideologias da esquerda foi um péssimo negócio. Aqui, a perseguição ao presidente Jair Bolsonaro também se tornou ponto de reflexão, até mesmo para quem nunca lhe deu apoio. Afinal de contas, uma coisa é pensar diferente politicamente do adversário, isso é normal, isso é democracia. Mas outra coisa é assistir calado às arbitrariedades jurídicas contra quem não cometeu crime algum, né? A não ser o de romper o caminho que vinha sendo traçado para o Brasil quando entrou para a presidência da República em 2018, quando ele venceu as eleições e rompeu aquele caminho. A pergunta que muitos estão fazendo é o seguinte: se Jair Bolsonaro queria dar um golpe, ele não teria montado um gabinete de transição entre o seu governo e o governo daquele que disseram ter vencido, né, no pleito de 2022. Ele não teria indicado em 28 de dezembro os novos comandantes das Forças Armadas que foram indicados pelo atual mandatário brasileiro. Quem queria dar um golpe não teria saído do Brasil para fazê-lo lá dos Estados Unidos, à distância. E também não teria feito num domingo, onde, sabidamente, não havia políticos em nenhum dos prédios das instituições. Por tudo isso, o mundo hoje já começa a se convencer de que realmente algo de muito errado aconteceu no Brasil, e está acontecendo, principalmente depois das notícias que a tal agência da USAID, lá dos Estados Unidos, por influência de Joe Biden, interferiu nos pleitos aqui do Brasil em 2022. Acho até que aquele abraço que Donald Trump enviou a Jair Bolsonaro, através de seu filho Eduardo, que estava na CPEC nesse final de semana, né, serve para mostrar que todos estão sabendo o que acontece no Brasil. E serve principalmente também para mostrar, principalmente para a nossa imprensa consorciada vendida, que o excelente trabalho que vem sendo feito pelo Eduardo Bolsonaro, que não precisou ter se tornado embaixador do Brasil lá em 2019, quando desejava seu pai Jair Bolsonaro, para atingir o nível de destaque com o atual governo americano, com a intimidade que ele tem com Donald Trump e sua família. O serviço que o Eduardo Bolsonaro tem feito é de tirar o chapéu. Primeiro, por saber se comunicar muito bem, por saber se expressar muito bem tanto no inglês como no espanhol, saber como contactar as pessoas, o momento com que ele usa a sua habilidade para conversar. Ou seja, está conseguindo fazer uma ponte muito sólida entre o governo americano e sua família aqui no Brasil. Mas, mudando um pouco de assunto, a esquerda nunca teve o compromisso com o povo brasileiro para trazer segurança e prosperidade ao Brasil, mas sim com um plano ditatorial de governo. Como mesmo diz aí o editorial da Folha de São Paulo de hoje, a esquerda, que no passado se posicionava como a principal defensora da liberdade de opinião, hoje, onde alcançou o poder, apoia medidas que limitam o discurso e buscam blindar o governo de críticas. A sabedoria prática mostra que a tradição democrática ocidental desde cedo detectou nos governantes uma grande ameaça ao regime das liberdades civis. Por isso mesmo, lá nos Estados Unidos, o comando proíbe o Congresso de aprovar leis que, entre outros temas, restringam a liberdade de expressão e de imprensa. Os fundadores da República Norte-Americana estavam cientes da tentação sobre todos os que exercem a função de Estado. No Brasil, a pretexto de proteger a democracia, aqueles que apoiam a esquerda
precisam saber que ela, a esquerda, avança com regulamentações e precedentes jurídicos, conhecendo a autoridade, conhecendo não, concedendo a autoridades o poder de reprimir a expressão dos cidadãos. A cúpula do executivo e do judiciário, compostas ou nomeadas, sobretudo pelo Partido dos Trabalhadores, que não trabalham, né, se irmanam no propósito de aumentar as restrições ao que se publica nos meios de comunicação, em especial nas redes sociais. O PT, que já governou nesses últimos 35 anos, já governou por 15 anos, simplesmente acalentou, entre outras oportunidades, o projeto de controlar os veículos de imprensa, né? O que não foi conseguido devido à falta de apoio da sociedade e do próprio Congresso Nacional. Ou seja, se durante 35 anos, desde a redemocratização do Brasil, em 15 o PT trabalhou para conquistar essa censura no Brasil e não teve sucesso, é porque não faz parte do desejo da população e até mesmo desses parlamentares que se vendem. Eles mesmos sabem que não é o caminho, que seria o caminho da destruição do Brasil. A vitória de Donald Trump, que foi amplamente silenciado nas grandes plataformas, principalmente pelo Facebook de Zuckerberg, que hoje se ajoelha a Trump, né? Naquele período que Joe Biden assumiu o governo em 2020, é apenas uma evidência mais recente disso tudo. O que se perde com a atitude repressora da opinião são justamente as oportunidades de criticar, à luz do dia, as manifestações erradas, distorcidas ou odiosas, que abundam a sociedade. A vitória de Trump é uma demonstração mais recente de que tentar impedir pessoas públicas de se manifestar a pretexto de combater extremismos não funcionam e só dificultam que suas ideias ruins sejam questionadas à luz do dia. Então fica claro, meus amigos, que, felizmente para nós, a esquerda teve o seu tempo de demonstrar por A mais B que o comunismo é um sistema melhor que o capitalismo, que as ideias do PT eram ideias melhores do que qualquer capitalista brasileiro. Eu falo qualquer capitalista porque, infelizmente, com exceção de Jair Bolsonaro, todos os outros que passaram pela presidência do Brasil não eram conservadores. Eram capitalistas, no sentido financeiro, mas a nível ideológico não tinham compromisso com o conservadorismo. Todos eram de esquerda. Mas o PT, como eu disse, teve 15 anos para provar que suas teses, suas ideologias estavam certas. E não conseguiu. Não conseguiu por quê? Porque sozinho se desmancharam. O atual mandatário, nos 2 primeiros mandatos, conseguiu se manter por 2 mandatos no poder porque pegou o plano real dando certo, aquilo alavancou o seu governo, fez ele atravessar o governo de forma tranquila, não havia problema econômico. A dona Dilma precisou de 1 governo e meio para ser destituída e, ao mesmo tempo, agraciada, né, pelo senhor Ricardo Lewandowski, que a manteve elegível, né? Mas bastou o inquilino do Palácio do Planalto voltar ao poder para mostrar que em 1 ano e meio o governo está destruído, a sua moral está desgastada, a sua presença pouco importa nos meios políticos, já não atrai atenção, já não tem carisma para conquistar votos, já só está ali tapando o buraco para que em 2026 encontre alguém para ocupar o seu lugar. Então, é o momento para que nós, conservadores, realmente nos unamos e procuremos escolher com a melhor correção possível quem vai ser nossos candidatos. Não somente para ocupar a cadeira presidencial, que obviamente para nós será Jair Messias Bolsonaro, como também para escolhermos os senadores e os deputados federais. Não podemos nos deixar levar por sensacionalismo, né? Por sermos fãs de um ou de outro, porque a história mostra. Quem apronta fica no meio do caminho.
Tá aí o tal do Pablo Marçal, que se tornou inelegível por 8 anos. Claro que vai recorrer, tentar conquistar, mas não vai conseguir ter êxito. Por quê? Sozinho ele se destruiu porque mostrou sua personalidade. Né? Então, não podemos aí cair nessas armadilhas, escolher alguém porque é um cantor famoso, né? Ou porque tem a carinha bonita, porque se veste bem. Não. Vamos prestar atenção no histórico de cada pessoa, histórico político de cada pessoa, o que cada um já fez, para sabermos se merecem o nosso voto. Dessa maneira a gente vai ter sucesso e, claro, tudo está caminhando favoravelmente para nós conservadores. A esquerda no Brasil está temerosa, eles estão com medo, aquele ministro está sim preocupado. Não pensem os senhores que estão dando risada, como a CNN, aí, a Globo News, tenta passar para a gente, dizendo que aquele processo contra ele, pouco importa. Não, importa muito. Vai custar muito caro. Então nós poderemos ter muitas surpresas ainda até o final do ano. Então, era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de domingo. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal. Se vocês estiverem aí com algum trocado sobrando, colaborem com Terra Brasilis News. Se não tiver, colabore deixando o like. O like é fundamental para o vídeo propagar. E se vocês fizerem isso, já estarão ajudando e muito o canal. Principalmente porque a gente pretende crescer. Não é isso? Por hora, eu desejo a vocês um excelente final de domingo, muito bom descanso. Espero que fiquem todos muito bem, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau, tchau.